Facebook. Pronto, estamos ao vivo. Então, meu povo, muito boa tarde. Hoje, dia 27 de julho, tenho essa mesa incrível com essas pessoas incríveis que são, assim, amigas de longa data e que a gente vem aí num encontros, desencontros, mas sempre com muito afeto, sempre muito carinho, dessas grandes instrumentistas, Catarina Domenici, super pianista, amiga, colega, parceira, né? Tereza Cristina Rodrigues Silva, né? Super violoncelista, mais de 30 anos de USP, e que agora... Não, 26. 26, desculpa, oh, nossa, gente, 26, não é 30, que nem confundi a minha idade, de 25 para 27. Então, eu tenho um prazer imenso de me reunir essas amigas para a gente trocar umas ideias aqui sobre esse tema tão polêmico que nos acompanha a nossa vida toda, mas que agora está num momento de grande efervescência, que é o racismo, particularmente na nossa atividade de performance musical. Minhas amigas, sejam muito bem-vindas, é uma honra ter vocês aqui. E eu vou começar, né, pelas as boas-vindas de vocês, e já vou, como o nosso tempo é curto, eu já vou passar para as boas-vindas e para a minha primeira... Não, vamos às boas-vindas, vai? Boas-vindas, vai, Cata, depois eu faço pergunta. Tá, boa tarde para todo mundo, boa tarde, Sônia, boa tarde, Cris. É uma honra e um prazer imenso estar aqui com vocês, minhas amigas queridas, minhas colegas instrumentistas fantásticas aqui do Brasil. Então, só isso, uma alegria muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, Sônia, muito obrigada. Cris? Obrigadíssima, Sônia, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma vez com Sônia, que a gente já fez aí 2 debates, né, na USP. E boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Então, olha, o Edmundo já está falando. Edmundo, olha, boa tarde, as mulheres mais lindas do Brasil. Edmundo, 3 beijinhos para você, tá? Um em cada bochecha e um na ponta do nariz. Olha, então, a gente tem 3 rodadas de perguntas aqui, e eu vou passar a primeira, e conforme vocês vão comentando aí, a gente também vai atendendo aí a demanda de vocês. Mas a primeira, eu acho que talvez a que a gente mais queira saber de início, né? Qual é a sua experiência mais marcante com racismo na sua atividade de musicista? Assim, ou qual foi, né? Qual a sua experiência mais marcante? É difícil escolher uma, né? Mas se você tivesse que dizer, Cata, qual uma experiência muito marcante com relação ao racismo, o que você diz? Eu acho que eu vou chegar lá, mas eu vou começar esclarecendo algumas coisas que eu acho importantes. Eu acho que a primeira coisa que, para mim, é importante deixar claro é o meu lugar de fala. E o meu lugar de fala é de um lugar de não pertencimento, porque eu sempre fui considerada não branca pelos brancos e não negra pelos negros. Né? É um flag da mestiçagem brasileira. Que é no Brasil, porque nos Estados Unidos eu sou indubitavelmente considerada muito pacífico lá, né? E desse lugar de não pertencimento, desse lugar de mundos, eu tenho várias experiências marcantes ao longo da minha vida, por causa justamente dessa perspectiva de enxergar o racismo estrutural, desse lugar de não pertencimento, né? Então, e o racismo estrutural no Brasil, ele não é só da cor da pele, ele também é social. E para complicar ainda mais as coisas desse meu território de pertencimento, né,
eu nasci numa classe média, e eu escolhi o piano. E eu fico pensando o que seria se eu fosse uma percussionista de música popular. Será que isso ia me deixar um pouquinho mais escura ou não, né? Então, aí, nascida nessa família de classe média, de uma mãe absolutamente branca, que nunca mediu esforços para esconder os traços fenotípicos da afrodescendência, né? Então, quando ela queria me ofender, ela falava assim, ei, cabelo de Tony Tornado, né? E na escola também tinha muito bullying, porque eu era a única miscigenada na minha escola, né? Então, era cabelo de bombril direto, né? E aí a gente vê um outro fator desse racismo estrutural no Brasil, que é essa relação entre a educação e o racismo, né? A educação sempre foi vista como um privilégio dos brancos aqui no Brasil, né? Eu acho que o exemplo mais recente que está rolando na mídia direto é daquele desembargador infeliz de Santos que justamente ofendeu o guarda municipal perguntando se ele sabia ler, né? Se ele era analfabeto, né? No meu caso, eu sou uma pessoa também bimusical, não só birracial, mas bimusical, porque eu comecei na escola de samba do meu pai e depois fui para a educação formal, aprender piano, etc., né? E aí eu comecei a ver o choque entre esses dois mundos também, da música de tradição escrita e da música de tradição oral, e observar como é que os juízos de valores aqui no Brasil são construídos a partir disso, né? Então, letrados versus iletrados, pianistas versus pianeiros, né? E no caso dos pianeiros, não é só uma questão de forma e local de atuação, mas também de repertório. Eu me lembro de, no final da década de 70, década de 80, ver com muito espanto programas de concursos de piano que, no item música brasileira, colocava expressamente que era proibido tocar Ernesto Nazaré. E aí era muito engraçado observar que aquele mesmo regulamento de concurso que proibia Nazaré, se a pessoa fosse escolher uma peça moderna ou contemporânea, poderia tocar Saudades do Brasil, de Darius Milhaud. Pensou? Né? Olha só onde que a gente está, né? E aí, sobre o repertório, tem um livro muito bacana também, de um James Johnson, é um autor norte-americano que escreveu a autobiografia de um ex-negro. Foi publicado em 1910, onde ele aborda justamente o personagem, é um birracial, pai branco, mãe negra, onde ele faz essa transição. Às vezes ele se passa por branco, às vezes ele se passa por negro, a partir do repertório que ele toca no piano, né? Então, esse livro, para mim, me marcou muito, né? E a última coisa que eu quero colocar é uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, que é sobre a visão hegemônica que a gente tem de técnica, nessa coisa de, né, música erudita, música de letrados e música de iletrados, né? Aqui em Porto Alegre, a gente tem um virtuoso do blues, que se chama Luciano Leões. O cara é um animal, é um virtuoso, é um pianista virtuoso, que a gente se encontrou e estava conversando sobre esse negócio de técnica, e ele queria aprender a técnica da música de concerto. Eu vendo ele tocar, eu falava assim, mas Jesus, para que tu vai usar isso? Tu tem uma técnica incrível tocando o repertório que tu toca, tu faz o que tu quer. Então, eu identifico também, né, traços, respingos desse racismo estrutural nessa visão hegemônica de técnica que a gente tem também na música. É isso, por enquanto. Obrigada, Cátia. Vou passar para a Tecris, então. Tecris, você poderia nominar uma experiência marcante na sua atividade? Não sei se você me ouve, sim, mas eu não estou ouvindo vocês. Tá? Eu estou ouvindo atrasado pelo meu notebook. Eu vi que vocês pararam de falar aqui. Resolvi falar. O som do seu notebook está realimentando. Desliga esse. E está com um delay terrível, mas de qualquer maneira eu vou tentar aqui, certo? Deixa eu desligar aqui o som no Facebook. Bom, eu fui ouvindo tudo atrasado aqui. Não sei porque deu um problema, mas a gente vai continuar assim, certo?
Experiência marcante, olha, eu estava refletindo, né? Tem diversas, eu acho que tem muita coisas assim, situações assim, diretamente racistas, eu não tenho uma lembrança, a não ser uma, de uma pessoa do público que na hora assim da saída de um concerto me abordou e falou assim, muito legal, bonito concerto, mas você deveria ser jogadora de basquete. Eu falei, como assim? Eu detesto esporte, né? Não, porque você tem porte para boa jogadora de basquete, você deveria jogar basquete. Eu saindo da orquestra, o cara lança uma dessa e eu falei, que isso, né? Isso é uma das coisas que eu me lembro, assim, que foi direto, assim, né? Mas eu acho que quando a gente vê, às vezes, situações, né, que não são diretamente com a gente vê com outros, é chocante também, é como se fosse com a gente, é igual, né? E eu já vi com outros também, e eu acabei me lembrando numa das lives que eu estava assistindo, eu me lembrei de uma situação que para mim foi uma das mais chocantes, talvez seja, que não foi direto comigo, mas eu me senti muito atingida. Eu estava morando em Belo Horizonte, eu morei 1 ano lá, toquei numa orquestra, e eu me lembro de que organizaram um concerto assim de último minuto com eu acho que era uma flautista que estava por lá, que era de fora, foi fazer uma atividade na universidade, e falaram, vamos fazer um recital, então meio que pediram para abrir o teatro assim no último minuto, marcaram um horário, né? E a gente chegou lá para assistir esse recital e estava fechado, e todo mundo ficou na porta conversando, aguardando alguém abrir o teatro. E chegou, então, uma menina super jovem, que eu acho que também trabalhava no teatro, falou, como que não está aberto? Que absurdo. Daí chegou correndo um menino também muito jovem e abriu. Dela falou, seu incompetente, só podia, isso é coisa de preto mesmo, seu incompetente, isso não é hora de chegar. Eu fiquei tão chocada, na frente de todo mundo, assim, na frente do teatro, assim, aguardando a flautista, a pianista, o público, né? Eu falei, caramba, que coragem uma pessoa falar uma coisa dessa, assim, aos berros, né? Enfim, da história da gente, né? Mas dentro do ambiente mesmo de orquestra que eu vivi tanto tempo, são coisas mais, eu acho, sutis ou feitas provavelmente nas costas da gente, que a gente não vê diretamente. Mas, em geral, eu acho que para mim o que mais pega no ambiente de orquestra é o machismo, pega mesmo, porque ele é frontal, assim, não é nem discreto, nem, né, situação assim de você não poder falar, jamais, quem é você para falar, de se a pessoa se ofende de qualquer coisa que você fale, sua participação não é benquista, mas é com mulheres em geral. Mas eu não posso reclamar tanto, porque eu acho que, em geral, eu tive sorte, eu acho que eu tive colegas incríveis, assim, eu tenho amigos até hoje incríveis na orquestra, que eu amo demais, assim, que eu continuo tendo no meu ambiente aqui também, na escola, aqui na cidade em geral, muito acolhimento, o pessoal muito carinhoso dentro do meu ambiente. Você vê, às vezes, uma situação ou outra de uma pessoa que não quer te cumprimentar, ou que você passa invisível dentro de um ambiente, ou num lugar onde você não conhece muita gente, né? Você tem essa coisa da invisibilidade, que você sabe que é racista mesmo. Obrigada, Tecris. Eu quero pedir desculpa que eu planejei com vocês que a gente falaria uns 5 minutos de statement antes da primeira pergunta. Eu já fui jogando a primeira pergunta, né, logo de cara. Desculpa, Catarina. Ainda bem que você safa, já se colocou. Foi ótimo. Então, da minha parte, assim, nesse preâmbulo, eu diria que eu vou junto com a Tecris, que eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte de poder fazer o que eu sempre quis fazer, que era tocar contrabaixo e trabalhar na universidade. E eu sempre quis fazer isso, desde que eu estava no 2º ano do curso superior, eu decidi que o que eu queria fazer é o que eu faço hoje. Então, eu acho que eu sou uma pessoa de sorte, porque eu decidi isso relativamente cedo, canalizei todos os meus esforços para isso
e sou muito feliz com o que eu faço hoje. E isso é um privilégio nesse país, né? A sorte é eu ter gostado de fazer uma coisa que me dá estabilidade, né, de trabalho e financeira, porque eu queria trabalhar na universidade. E, coincidência ou não, a universidade me dá estabilidade. Então, não foi o contrário. Por isso eu sou uma pessoa que adora o que eu faço, e eu acho que por isso também, por ter escolhido esse caminho, eu sofri menos a questão da discriminação no trabalho. Não sofri menos no trabalho que em outras áreas da vida, né? Na qual, no resto da vida, eu sofri e muito. Né? Mas na universidade, no meu trabalho, é uma coisa que é muito ligada ao racismo estrutural mesmo, porque é uma questão de admissão de poder. Imagina uma mulher negra que vem sem berço e quer alcançar uma posição que, a princípio, não lhe cabe, né? E a sociedade deixa clara que não lhe cabe a posição de estar à frente, né? Com certeza, essa questão teve uma dose muito forte no fato de eu ter sido candidata à direção, por exemplo, da escola de música aqui 2 vezes, e por muito pouco não ter conseguido me eleger, porque em última instância os polls, né, as enquetes viravam no último minuto, né, e viravam por afirmações que são estruturais e que a gente sabe que levam à questão do racismo. Não existe essa coisa de dizer, não votem nela porque ela é negra. Não é assim, né? Se fosse assim, seria muito mais fácil, entre aspas, abrir uma frente de luta. Mas esse racismo estrutural, como algumas pessoas estão comentando, Mazé, Dora, Sabrina, Liliana, Tânia, todo mundo que está chegando, é uma questão, ela vai comendo pelas beiradas, né? Ela não tem qualificação, ela é uma pessoa muito grossa, ela é uma pessoa muito direta, ela é muito mandona, ela é muito, assim, coisas que todas as pessoas de liderança têm umas características muito parecidas, mas por alguma razão que fica na subliminar, né, e que muitas delas, por várias razões, eu coloco no racismo estrutural, que não dá tempo de explicar tudo aqui, mas principalmente pelo reflexo do conservadorismo da sociedade na região onde eu vivo, que é muito forte, né, em inúmeras situações fora da área de música. Na área de música mesmo, a minha experiência mais marcante foi fora do Brasil, né, mesmo porque o meu mundo profissional começou fora do Brasil. E coincidiu com um período que foi muito marcante, porque foi quando eu descobri que eu era negra, né? Que foi quando a primeira vez que eu passei um tempo fora do país, que foi nos Estados Unidos, foi justamente na Georgia, ou My Mind, né? E na Georgia, então, eu entrei em contato direto com uma grande, imensa população negra que me tratava como negra. E isso me espantava muito, porque eu era eu até então. Eu era eu não tinha cor, sei lá, sempre me incomodou muito o fato de eu ter sido gorda a maior parte da minha vida. Isso me incomodava muito mais, né, como discriminação, né, o cabelo que não alisava, e aquela, né, e tal. O cabelo não alisava, então eu não era como todo mundo, mas não porque eu era negra, isso não. E então, o contato com os negros da Geórgia me fizeram, especialmente no período em que eu cantei no Afro-American Choir, né, com 90 integrantes e 2 pessoas não negras, uma japonesinha soprano e eu. Porque eu não sabia como impor, tem um código de comportamento negro que eu desconhecia. Então, eu não me sentia incluída. A cor da pele não me fazia sentir incluída. E isso foi muito marcante, porque num dado ensaio, o coro inteiro, então, abriu o livro lá do Spiritual que se cantaria, todo mundo cantou, até a barra dupla,
Retornelo, voltamos, foi inteiro, e daí todo mundo continuou cantando, eu não sabia o quê, porque eu não tinha o que ler. Então, eu tinha um coro com 90 pessoas improvisando, quer dizer, 89 pessoas improvisando 8 vozes. E eu comecei a chorar, eu chorava compulsivamente e não consegui fazer mais nada, o resto do ensaio eu não sei chorar. Então, esse foi um choro da descoberta, né? Eu não sabia nem que eu era negra e nem que tinha um código que me incluía e que não fazia parte da minha vida. E a partir daí, então, nesse momento, eu comecei a rever a minha vida e descobri que eu já tinha sido vítima de preconceito há muito tempo e não tinha me dado conta. Então, para colocar uma muito longa história num curto período, foi isso que aconteceu. Então, e essa foi a minha experiência, mas que eu me lembro até hoje como uma coisa mais marcante, porque eu acho que foi a primeira que eu tenho conscientemente. E daí eu vou voltar a bola, né? Eu estou vendo vários comentários aqui. Deixa eu ver se eu passo alguns. O Edmundo Hora está dizendo: acredito que o preconceito velado e escondido é o pior deles, porque ele não se manifesta claramente. É o comportamento do faz de contas, e no fim, todos nós somos culpados, mesmo que não nos manifestemos na hora adequada. Peso de séculos no Brasil. Exatamente. A culpa é de todos nós, assim, culpa, né? Eu tenho cuidado com essa palavra, porque eu acho que vem da minha formação católica, né? Independente do que eu pratico hoje, a gente usa muito a palavra culpa, mas, de fato, a responsabilidade é de todo mundo. O racismo estrutural, eu vejo que ele é a responsabilidade de todo mundo, porque ele afeta a sociedade, não só na população negra, ele afeta toda a sociedade. Então, o racismo não é uma coisa que nenhum membro da sociedade devia aceitar, né, de forma alguma. Então, eu vou voltar a bola para a Catarina com a segunda pergunta, e é claro, tudo que for falado aqui pode ser comentado. Como você acha que o racismo pode ser combatido dentro da atividade de músico, de performance musical? Tá. Assim, eu comecei toda torta, então eu vou seguir no meu caminho torto. Vou falar daquelas coisinhas lá da pergunta 1. Né? A pergunta é uma guia, de repente você pode continuar como quiser. Uma coisa muito, muito sutil, porque sempre, né, assim, essas manifestações de racismo, elas nunca são muito evidentes, muito óbvias, né? Mas uma coisa que aconteceu comigo, bom, em primeiro lugar, a minha chegada em Porto Alegre, né? Assim, eu já tinha estado em vários lugares do Brasil, dos Estados Unidos, mas Porto Alegre foi o primeiro lugar que eu senti preconceito na minha vida, né? Eu senti aquela coisa super sutil de um estranhamento das pessoas quando eu me apresentava como a nova professora de piano da URGS, né? Porque a URGS tem uma fama, tem as linhagens rio-grandenses dentro da URGS, eu, uma forasteira, com essa aparência, né? Esse fenótipo de afrodescendente. Então, causava muito estranhamento. Aí teve um senhor, uma figura muito emblemática aqui de Porto Alegre, que me encontrou no café em frente à universidade e me deu uma palestra de 40 minutos sobre os cabelos de Beethoven. Talvez até tentando justificar a dissonância cognitiva que ele sentia, assim, como é que alguém com esse fenótipo podia ser professora de piano da URGS, né? Então, é uma manifestação bem engraçadinha, assim, de racismo. A outra coisa, sobre a segunda pergunta que a Sônia falou, como é que a gente pode... Eu não sei, sempre me incomoda muito esse negócio que o brasileiro tem muita dificuldade de se olhar no espelho, de se reconhecer no espelho, né? A gente não se vê como um povo misturado, como um povo pardo, a gente não abraça a nossa ancestralidade afro, a nossa ancestralidade indígena. Gente, assim, chutando alto, pelo menos 90% da população brasileira não é 100% branca. E eu não sei o que a gente faz, que a gente fica assim nesse devaneio de se achar branco. Eu acho isso assim, nossa, a gente precisava de uma terapia coletiva aqui no Brasil para se enxergar no espelho. Eu acho que é isso. Cris.
Cris está ouvindo a gente atrasado pelo Face. A carinha dela. Estamos sem o seu áudio. Olha só, o áudio dela não, de repente não funciona. Cris, experimenta contato. Sai e entra de. Opa! Vou falar para ela no Zap. Cadê? Cris. Né? Sai e entra de novo. De novo. Bom, Sônia, enquanto a Cris entra de novo, sobre a performance musical, né? Como é que o racismo poderia ser combatido especificamente na performance musical? Eu acho que, assim, vamos fazer uma lista, né, de quantos compositores negros ou mulatos a gente toca e a gente conhece, né? E isso é tudo muito periférico ainda na nossa área de conhecimento da música, né? Da performance musical em termos de repertório e na história da música e na história da música brasileira, isso ainda é tudo muito periférico, tem que começar a vir mais para o centro essas questões, né? Como é que pode, né? A gente fez o teste, estava tudo ótimo, todo mundo se ouvia. A internet é isso, né? A internet é isso. Eu nem sei porque que eu faço teste, né? A gente faz o teste e sempre dá tudo certo. Cris, tenta logar no seu computador. A gente vai tocando aqui enquanto você reconecta, tá? Então, e aí ela já vai entrar de novo. E aí, emendando a nossa conversa, né, Cata? Até as pessoas estão. O Edmundo falou, concordo, eu me sinto culpado por isso também. Aprendemos a dizer assim, acreditamos ser o correto, é verdade. Né? A gente faz isso, a gente não tem como, a carga da nossa criação, né? Como eu fui criada para dar licença, não para entrar na frente de ninguém. Né? E nunca tinha muita explicação, mas por que? Se eu cheguei primeiro, por que eu tenho que dar licença? Porque é mais velho, porque estava vindo, porque é o pai do fulano. Tinha sempre alguma razão pela qual eu não era meu lugar, não importa se eu cheguei antes, porque eu tinha que, né, dar a licença. Vamos ver se a Tecris consegue agora. Agora não tem Tecris, né? A Tânia, a Mazé diz sem som da Tereza, estamos tentando. A Tânia diz 56% da população brasileira se declara negra ou parda. Pois muita gente tem dificuldade, viu, Tânia, em se declarar negro ou pardo. Né? E eu, particularmente, acho meio um terror essa coisa de pardo. Né? Pardo não é cor, né? Mas muita gente faz questão, inclusive na minha família, eu tenho pessoas que fazem questão de dizer, eu não sou negro, eu sou pardo. Né? E aí você fica, bom, eu não tenho nenhum orgulho de dizer que eu sou parda, porque parece que eu sou papel pardo, né? Papel de embrulho. Então, enfim. Que nos Estados Unidos tinha um dos testes, né? Tinha 3 testes para dizer se você era miscigenado no espectro mais claro, essa história do colorismo nos Estados Unidos, né? Para fazer parte das fraternidades que ascendiam a quase branquitude, né? E um dos testes era colocar papel pardo do lado do seu rosto para ver se você era mais escuro ou
igual ou mais claro. O outro era se um lápis ficasse preso no seu cabelo, que já não passava no teste, e outro se você não conseguisse enxergar as suas veias roxas, né, na mão, azuis. É chocante, né? É chocante. Porque a impressão que a gente tem é que é um filme norte-americano, né, que a gente está contando, um desses filmes que lida com a Guerra de Secessão, como se tivesse acontecido lá e que nós somos aquele povo pacífico, né, que não entrou em guerra entre o Norte e o Sul. A nossa guerra, eu acho que ela, por muitos lados, ela é bem mais sangrenta, porque ela é uma hemorragia interna, sabe? Sim. E aí, a revolta dos malés, assim, que tem na história do Brasil, tem o Quilombo dos Palmares, só que tudo isso fica, assim, muito enevoado pelo mito de que o brasileiro é um povo cordial, super em paz com a sua miscigenação, com o fato de que ele não é europeu, entende? Fica isso tudo, isso perde a força. Todos esses episódios de revolta, tanto dos indígenas quanto dos negros, eles ficam apagados nesse ópio que o brasileiro adora fumar, de que eles são, sim, somos um povo pacífico, cordial, bem resolvido com a miscigenação, né? Alguns são miscigenados, mas a maioria é branca. Então, e uma das coisas que me chama muita atenção nisso que acho que foi a Sabrina que falou, não sei, que que as pessoas estão dizendo dizem que são 50% negras, eu não sei quem falou. Mas, E então, assim, a gente tem nesse movimento agora, Vidas Negras Importam, né, que está tão forte no mundo todo, a gente tem um movimento de oposição a ele, que passa por apoio, mas ele não é, que é o de Vidas Importam. E as pessoas estão tirando negras, as pessoas que não se assumem, tem negros, muitos negros, falando, olha, todas as vidas são importantes. Esse movimento é específico sobre o racismo. O judeu é importante, o asiático é importante, o católico é importante, mas esse movimento é sobre a importância dos negros. Não é sobre a importância de tudo e qualquer coisa. E não quer dizer que as outras coisas sejam menos importantes. Mas minimizar o movimento, tirando os negros, é mais uma vez branquear uma reação que é legítima. Sim. Né? Que é legítima. A gente não vê policial enfiando o joelho no pescoço de branco. Né? Não é que não aconteça, mas com certeza não acontece com a frequência que acontece com negros. E a maior parte da população é negra, sim, tem um índice muito alto de negros, o IBGE diz que claramente a população negra está mais escolarizada, mais apta a assumir cargos mais elevados, porém, continua sendo a parcela da população menos favorecida, com menos emprego, com menos condições. O que é isso, se não racismo estrutural? Sim, sim. E o fato de ter vidas negras tem a ver com a banalização da vida negra durante a escravidão, né? A banalização da violência contra os negros, a banalização do próprio valor da vida dos negros, né? Então, isso tudo é uma herança que a gente tem. Então, tem que ter, sim, vidas negras importam, porque nem nos Estados Unidos e muito menos aqui no Brasil a gente resolveu isso ainda. Como é que é? Uma letra de música que fala que a carne mais barata do mercado é a carne negra? Não sei de quem é, fugiu da memória. Sim, Elza Soares gravou brilhantemente. E aí, Tecris? Vamos ver, vocês conseguem Oba! Ouvimos, Tecris, que lindo. Vai lá, então. Vamos ver. Bom, estava ouvindo aqui, um pouquinho defasada, tentando acompanhar. Eu acho que essa questão das... Eu estou voltando ali na pergunta, acho que a gente já falou de vários temas, a pergunta do que a gente pode fazer, né, para melhorar. A gente, eu digo nós todos, branco, preto, pardo,
quem se considera branco e não, né? É a pergunta que a gente está se fazendo também, tá? Esse que está, eu acho, em debate, levantando essa questão, é muito importante. Eu acho que uma das coisas é essa, exatamente o que está fazendo agora, a busca por mais consciência. Em primeiro lugar, que as pessoas não têm consciência, porque é disso que a gente está falando. Nem vários pretos que não têm consciência que são pretos, e vários brancos que não enxergam os pretos. A invisibilidade é uma coisa que impressionante. Não quero te ver, não vou te cumprimentar, assim, você não vale nada para mim, eu passo perto, não te vejo, não me considero. Se você vai lá e você fala, ó, eu sou fulano, eu vou fazer isso aqui, eu vou parar isso, é aquela surpresa, né? Mas eu acho que essa consciência que a gente vai fazendo aqui, nas lives do Iberê, que é o da Parari, os debates da USP, assim, a orquestra pioneira a discussão, se a essa discussão, dar o espaço, né? E o Simuca, que acabou de fazer um altíssimo nível aí, eu acho que esse é um nível, é um estado. Agora, eu acho que também é importante, já estamos atrasados nas escolas, fazer esse trabalho, o aluno, nenhum aluno pode ser invisível em nenhuma condição, ajudar, estar atento, dar condições para que surjam mais, que tenham a autoestima de ir em frente. Mas para isso a gente tem realmente que cuidar nesse caminho, nesse caminhar, né? Por onde ele vai passar, os passos que ele tem que dar, ele vai por esses alunos, né? Esse caminhar deles cheio de obstáculos. Sim, Cris, eu acho que isso que tu falou é super importante, porque vem o peso da representatividade, né? De futuras gerações terem modelos. Né? Eu fico pensando, quando eu era pequena, quantos pianistas negros de música de concerto eu conhecia? Só um, André Watts. Só um. Viu? Né? E até hoje, assim, isso mudou muito pouco pela quantia de décadas que passaram, né? Então, eu acho que é super importante a visibilidade e a representatividade para as gerações futuras. Então, eu estou acompanhando as mensagens por aqui, porque está difícil de ver no computador. Mas o Edmundo fala, né, que assumiu tocar um instrumento eurocentista comum, né, no Brasil, e que a minha última é a versão do Carlinhos Brau, Sair para Vencer, né, que fiz para o Cravo e tocarei em concertos. Ó, legal, né, tocar música brasileira num instrumento eurocentrista, né, e que é uma crítica na mesa que a gente fez da USP, não, do FIMUCA. Então, tinha lá o Zulu Araújo, né, ex-presidente da Fundação Palmares e dirigente do Olodum por mais de 10 anos. Então, ele dizia que, entre outras coisas, que a gente tinha que achar a nossa música, né, que o fato da gente tocar instrumentos de orquestra, europeizados, é porque a gente vem numa formação de dizer que isso tem valor. E nós debatemos um pouco isso, porque, apesar de eu ter me emocionado demais, sempre com toda a cultura africana, especialmente depois de ter ido à África, me casei com um africano, já me divorciei, mas assim, né? Mas me casei com um africano, convivi bem de perto com a cultura, a família, né? Essas questões sociais, que acho que não viveria de outra forma, assim, né? Um casamento é muito diferente de outras relações. E aí eu achei que, assim, tudo me emociona muito, mas eu continuo com vontade de tocar música contemporânea brasileira. E assim, não tem absolutamente nenhum tipo de imposição da minha família onde não tem músico, né? E o fato de eu tocar uma música que não era a que se ouvia na minha casa foi um motivo de grande distanciamento meu da minha família, e que me custou muito sofrimento. Então, assim, fica difícil para eu incorporar essa teoria, por mais que eu a entenda, porque eu teria muito mais apoio se eu fosse tocar música popular,
eu certamente seria muito mais abrigada na minha família, né? Até hoje, quando eu gravo meus vídeos, se eu gravo música popular, eles até ouvem. Então, assim, eu tenho dificuldade, pelo meu envolvimento pessoal, em entender que eu possa estar sendo manipulada por esse sistema. Mas tem uma coisa dentro da gente, quando a gente faz música, que é maior que isso tudo, eu acho, que é a música. A música em si. Não importa em que gênero, em que estilo, a música toca as pessoas de outras maneiras. E alguém comentou na mesa assim, vai ver que é sua herança kármica. Eu vou lá. Eu não tenho como saber, eu só sei que é isso que eu gosto de fazer. Né? Eu gosto de fazer 1 milhão de coisas, mas o dia tem 24 horas. Né? Você tem que escolher alguma coisa. E nunca me senti pressionada a gostar de uma coisa, tipo assim, não é o seu lugar. Não é? E, pelo contrário, na minha família, assim, não era meu lugar estar na orquestra. Não era meu lugar ser professora universitária, ser pesquisadora. Isso ninguém nunca imaginou na minha família. Né? Agora, ser funcionário público, todo mundo entende. Né? Você tem um contrato federal. Opa! Agora, então, você... Né? Porque não é palpável. Quem não faz arte fica com uma grande dificuldade de entender, né, o que acontece. E nós, repetindo o meu mantra, temos a incompetência de não conseguir comunicar. Para quem não é artista, o que é fazer arte? É um problema nosso. Ô, Soninha, tu tocou num negócio aí que eu acho bem interessante, um negócio da música contemporânea brasileira, né? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que não existe só uma música brasileira e nem só uma música contemporânea brasileira. É infinitos milhões, como dizia meu filho quando era pequenininho, infinitos milhões. Tem várias correntes estéticas, tem de tudo, né? E aí, já aproveitando esse gancho, uma das coisas mais que eu não consigo ainda resolver muito bem é se a gente pega o repertório nacionalista, tá, da música brasileira de concerto, né? Se a gente faz um apanhado de todas as gravações, né, a gente vai ver que o modelo que os intérpretes usam mais é da música europeia, né? E aí a gente tem uma interpretação desse repertório nacionalista brasileiro, ou nem que não seja nacionalista, que seja contemporâneo, mas inspirado no folclore e na música popular brasileira, sem pegada. Fica uma música asséptica, ela fica que parece passar criolina nela, passaram uma água sanitária nela e ela fica insonsa. Ela fica quase que uma música europeia de 5ª categoria, porque tiraram elementos fundamentais dessa música. Essa é a maior crítica para fazer com esse negócio da música brasileira de concerto, que tem esse viés, né, de inspiração ou influência da nossa música popular, da música folclórica, que seja. Né? Eu concordo totalmente, eu só, assim, ressalto que eu não disse a música contemporânea brasileira. Né? Eu gosto de tocar compositores brasileiros. E tanto faz. Eu gosto de tocar com gente que está viva. Eu gosto de poder conversar com quem escreveu. Eu posso de poder modificar as coisas e falar, olha, eu acho que ficou mais legal assim. Eu tenho um grande tesão em criar uma interpretação que é só minha, de uma coisa que eu dei vida. E eu não estou muito preocupada se ela segue os estilos europeus. Tive uma fase de tocar, sei lá, os nacionalistas brasileiros, mas nunca foi o que me agradou mais. Né? E me agrada mais a interação com o compositor. E isso é um desses milhões de tipos de música brasileira. E a Mazé perguntou, mas quem tem acesso a essa música? Pois é, esse é um debate, Mazé, que está na academia hoje, que a gente precisa ir onde o povo está, né? E mostrar essa música, e é muito mais que colocar um quarteto para tocar no Botafogo, né? Porque lá no Botafogo, a gente discutia isso numa outra mesa, o mesmo público que vai parar para ouvir o quarteto na calçada
pode ser aquele que vai pagar R$ 300 no show da Anitta, pode ser aquele que vai assistir o Bolero de Ravel no parque. Tem que chegar a lugares muito, muito, muito mais distantes que isso, onde chega a live da Ivete, a live da, sei lá, da Marília Mendonça. É lá que tem que chegar, né? Então, a gente tem como, só para tentar responder tudo aí que a gente está estourando, a Dora diz que a música se manteve muito tempo longe dos debates importantes. Acho que, devido a essa cultura muito errada do que o músico precisa se preocupar em tocar bem. Na opinião de vocês, qual a importância de botar essas discussões para jogo? Acho que discussões sempre que está colocando aí, sempre discutir, debater, independente do, né, trocar ideias, eu não isso demais. Tá? Eu acho que só o fato da gente estar falando, estar sempre, né, trazendo à mente esse assunto, e principalmente nós como professores discutindo isso com os nossos alunos, problematizando essas questões, né? Eu também acho. A gente tem, eu acho que o primeiro passo, meu povo, é a gente entender que tem que falar sobre esse assunto. Sabe? Esse assunto não pode ser assim, deixado para assim, quando tiver uma aula, sabe, de musicologia, quando tiver uma aula de etnomusicologia, quando surgir um debate na escola, não, ele é estrutural, está em todo lugar, a todo momento. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais as pessoas vão prestar atenção nisso. E eu, novamente, eu tenho essa forma de discordar de pessoas importantes. Eu sinto muito, mas ontem eu ouvi um vídeo da presidente da Associação de Mulheres Negras, acho que do Rio de Janeiro, Clévia, né? Eu tenho que olhar o nome porque eu não vou lembrar, e ela dizia que não existe não saber do racismo, ser racista e não saber. E que a pessoa que é racista, ela sabe que é. Eu, na minha modesta visão, não concordo, porque tem muita gente que ela diz que a pessoa não tem como não ter consciência. Se ela não tem contato, não conversa sobre isso, ela pode ter atitudes racistas sem saber que está sendo racista. Existe, eu acho, de novo, na minha modesta visão, porque eu não sou especialista, historiadora, antropóloga, mas a pessoa tem atitudes racistas por hábito e nunca parou para refletir. Se a gente não falar sobre isso, ela nunca vai parar. Levantei o dedo, tia. Tem uma historinha bem engraçadinha para contar sobre essas coisas. Então, com colegas, amigos aqui de Porto Alegre, né? Reconhecendo a minha afrodescendência, eu vi várias reações. Uma delas foi assim: imagina, tu é tão clarinha, tu não é negra. O outro é assim: ai, eu gosto tanto de ti, não fala isso de você. Como se fosse um demérito, entende? A afrodescendência é vista como um demérito. E as pessoas, elas não estão falando isso por mal. Se a gente considerar o ponto de vista absolutamente afetivo, são pessoas que gostam de você, elas querem te valorizar, mas o racismo é tão estrutural e tão subconsciente que elas não se dão conta do que elas estão falando. Exatamente. Bom, gente, a gente está indo para 50 minutos de mesa, e agora eu vou ser acusada pelo seguinte: quando você está participando, pode passar de meia hora, né? Eu estou tão aqui. É que é 3, né, gente? 3 para falar é complicado. Então, mas a gente precisa ir encerrando. Então, eu vou passar para as considerações finais das nossas queridas convidadas, né? Começando pela Tecris. Você vai, Tecris? Aproveitar que está funcionando, né? Exatamente, foi o que eu pensei. Olha, eu agradeço demais quem está aí participando, Dora, Edmundo, estou vendo Tânia, né? Eu vi um pouquinho todas as pessoas que ouviram, eu espero que todos tenham ouvido depois, quanto mais ouvirem, mais estudarem, melhor.
momento é assim, né? Mas agradeço a iniciativa, a brilhante, aí todas essas lives maravilhosas, sou muito fã. Sônia, obrigada pelo encontro que a gente está fazendo aqui no virtual. Espero que a gente possa logo se abraço presencialmente. E, bom, ficamos por aqui, né? Se tiver outra oportunidade, a gente volta ao tema, né? E um beijo a todos os amigos. Eu não nomeei todos, mas eu rapidamente também. Mas tem muita gente querida aí que eu já vi a Fernanda. Vá, ó, beijo você, Tecris, saudades imensas, espero que a gente possa encontrar em breve, nós três, se abraçar em Jampa, de preferência lá nos coqueirinhos. Vamos lá nos coqueirinhos. Sônia, muito obrigada por você, em primeiro lugar, estar abordando esse assunto, né? Muito obrigada pelo convite, pelo prazer, uma honra imensa estar aqui compartilhando essas coisas com vocês. Obrigada para todo mundo que está seguindo, que está ouvindo a gente. Olha, coraçãozinho assim enorme para vocês todos. E eu só vou deixar vocês com uma perolinha do racismo estrutural, proferido por uma pessoa muito querida, que é minha mamãe, tá? Que me disse assim, quando eu voltei aos Estados Unidos, falando para ela que eu tinha encontrado a peça do puzzle, que lá eu sou negra e acabou, não tem história. Ela olhou para mim e falou assim, esse é um racismo bem brasileiro, olha só. Kátia, o seu pai não é negro, ele é dentista. Né? Né? Então, meus amigos, eu não vou me atrever a fechar de outra forma, fica fechado assim. E agradeço demais a todo mundo, minhas queridas amigas, né, que a gente se encontre lá em João Pessoa, vai ser ótimo. E que a gente se veja, todo mundo que está aí, muito obrigada por estarem aí, né, todos os dias, me dando uma força, que eu estou com uma coceira desesperada para sair de casa, mas não vou sair. Mas é só para vocês saberem que não é fácil estar aqui também, ficar aqui em casa, mas eu estou. E dizer que amanhã, olha que felicidade, é a live de número 130. Uau! E a gente vai receber o Mark Dresser, que é o professor de contrabaixo da Universidade da Califórnia em San Diego, né? Que é um grande músico, grande pessoa, improvisador, e a gente vai virar o assunto amanhã, tá bom? Espero vocês às 3 horas. Super beijo. Meninas, cuidem-se, tá? Hashtag fica em casa. Fique em casa, álcool em gel, máscara. Beijo. Tchau, gente. Beijo.